Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, ondas coloridas. Olá, o programa especial está começando e hoje vamos conhecer a história de Lucas Soares, que é formado em Direito e está dentro do espectro do autismo. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, Lucas conta pra gente sobre a sua trajetória na Faculdade de Direito, que cursou ao lado do pai. E na série sobre atividades artísticas, Fernanda Honorato entrevista Cacá Fernandes, que é ator, cantor e tem paralisia cerebral. O programa especial conversou com Lucas para conhecer a história de vida dele. Prateleira com livros de direito. Lucas passa a mão nas lombadas e retira um grosso espiralado. Meu nome é Lucas Moreira Feberling Soares, tenho 23 anos e estou dentro do espectro do autismo. O diagnóstico foi quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu estava com uns 14 anos mais ou menos de idade. Eu fui numa aula de direito penal com a minha mãe e gostei da aula de direito penal. Folhei o código pela primeira vez, assim, né? Até então, sem vontade de fazer direito naquele momento. Depois que acabou a aula, eu já tinha despertado uma vontade, uma inspiração de querer fazer direito para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Fiz o Enem, né? Fiz a prova da UFES também. Na prova da UFES eu passei para Sociologia ou Filosofia na UFES. Não passei em Direito no Enem. E aí surgiu, na época em questão até, o vestibular da Docton, que eu fiz sem consultar nenhum dos meus pais. Tipo assim, vou fazer por sorte. Se passar, passei. Se não passar, também falo que fiz, né? Eu não contei pra ninguém até a véspera. No dia eu falei, vou lá me levar lá que eu tenho que fazer um vestibular, eu já me inscrevi. É isso, aí passei e comecei a estudar direito lá. Eu e meu pai também, incentivo da minha mãe também, né, que falou pra gente estudar junto. A gente começou junto a faculdade, desde o início. Desde o início, mesmo período, mesma turma. O vestibular eu fiz antes dele, só que a faculdade a gente iniciou junto. Ajudou também, meu pai e minha mãe também teriam me dado incentivo de falar assim, vai lá, Lucas, você consegue mostrar pra eles aquilo que você tá aqui pra fazer, que você é capaz, né? Em relação com meu pai é ótima, né? A gente né, estudou junto por 5 anos, né? Serviu também para estreitar essa nossa relação. Então, meu nome é Luiz Felipe Viana Soares, né? Eu tenho 46 anos, sou pai de 3 filhos, o Lucas, de 23, né? O Ian, de 15 e o Enzo, de 7. Quando a gente entrou na faculdade, nós conversamos com o coordenador e aí ele achou por bem a gente se apresentar à turma. Olha, se vocês quiserem, né, a gente tira o Lucas, né, e você fala com a turma. Aí eu falei assim, não, a gente nunca tratou o Lucas assim não, mas deixa eu conversar com ele, amanhã a gente decide, pode ser? Aí trouxe isso para casa. Aí eu falei com a mãe dele, falei com ele, e ele falou o seguinte, ele falou assim, pai, eu posso me apresentar, não tem problema. Eu consigo, dessa forma, eu posso até ajudar outras pessoas que têm autismo a entenderem que, né, que são capazes e tal. Ele tem muito isso dele, assim. E foi assim foi. Mas aí ele se apresentou lá foi muito emocionante. É uma coisa assim que, até hoje. O interesse dele veio por causa da mãe. A mãe é advogada, né? Então, conforme ele falou, ele chegou a assistir, né, algumas aulas com a mãe. E aí se interessou pelo curso. E a gente conversando, né, depois que ele fez o vestibular, né,
nós até gostamos muito da ideia dele ter escolhido o direito, porque ela já é advogada, né? A gente estava conversando sobre eu entrar com ele, então ele teria, vamos dizer assim, um suporte, né, inicial para ele seguir, né, o caminho dele. A mãe dele incentivou bastante. Eu tinha um receio muito grande se eu ia dar conta ou não. Eu sou técnico industrial, que minha rotina sempre foi muito pesada. Sempre acordando muito cedo e eu viajava bastante, né? Mas a gente conversando e ela, não, você dá conta, você vai, sabe? E aí eu falei, bom, então eu vou, então vamos embora. E aí fiz o vestibular, né? E aí fomos juntos, mas confesso que desde o início foi a sensação foi muito assim, eu tava com medo, tava com bastante medo. Um dos meus medos era esse, saber se ia dar conta de estudar, de dar o apoio que ele precisava de ambiente, né? Porque a ideia inicial, até eu falei com a mãe dele na época, eu falei, olha, o ideal é que eu entre, sei lá, vou aguentar aí uns 2 anos só para criar um ambiente para ele ali, e aí eu saio, sabe? Eu saio e ele vai seguir o caminho dele, né? Então, eu ainda estava muito tenso nas primeiras semanas por conta disso tudo, né? Era tudo novo para mim, era novo para mim e para o Lucas, né? A relação nossa lá dentro da faculdade, né? Como que ele ia ser recebido. Mas depois as coisas começaram a caminhar. Depois da apresentação dele foi um divisor de águas, sabe? Que a turma, eu diria que assim, a turma abraçou ele assim, de uma tal forma. Naquele momento ali foi assim a percepção que eu tive que vai dar certo, sabe? Vamos embora que vai dar certo. Mas mantive na minha cabeça a ideia de com 2 anos ia sair fora. Eu comecei a gostar de algumas matérias, eu comecei a gostar do ambiente acadêmico, de receber mais informações, de estudar. E também o que contou assim, foi fundamental que o Lucas falou, pai, vamos formar junto. Vamos formar junto, pai. Então eu falei, vamos embora, vamos até o final. Agora chegamos até aqui, vamos até o final. Quando chegou pra gente, né, a informação, né, de que nós fomos escolhidos pela turma, o Lucas como juramentista e eu como orador, foi uma emoção muito grande, porque era a realização de um sonho, da formatura com ele, e aí foi estendido isso pela turma, né? A forma como a gente estava sendo visto pela turma. Então, assim, foi muito legal. Foto: sorridentes Luiz Felipe e Lucas, ambos de terno e gravata cor-de-rosa pink. Eu ter feito juramento pela turma foi, assim, ótimo, né? Foi ótimo não só para me dar, digamos assim, mais autoestima, né? Quando a questão de falar em público, né? Que eu geralmente fico um pouco nervoso. A turma até falou que a gente ajudou eles a melhorar como pessoas, né? Não só como pessoas, mas também como profissionais. Agora eu vou procurar um estágio, fazer a prova da OAB, fazer concurso, que vier é lucro. Foto: sorridentes Lucas e Luiz Felipe com capelos e a beca vermelha e preta da formatura. Eu espero do futuro para ele assim, que ele estude, se aprofunde na temática que ele considera mais interessante, né? E ele siga o caminho dele profissional com esse mesmo pensamento que ele tem hoje, de que ele é capaz, de que ele tem que acreditar no potencial dele, que ele realmente tem potencial. Hoje o mercado de trabalho, apesar de estar muito ainda muito no início, mas o mercado de trabalho está conseguindo enxergar grandes possibilidades em absorver o autista, né, nesse mercado, né? Ele é capaz e ele vai seguir o caminho dele da forma que ele achar melhor. Sala de jogos. Adolescente, Lucas e Luiz Felipe em volta de uma mesa de sinuca. Lucas dá uma tacada e espalha as bolas. Tenho 2 irmãos, o Ian e o Enzo. A minha relação com eles, se fosse para você cair uma palavra, é ótima, sensacional.
Meu nome é Enzo Moreira Werbeling Soares, eu tenho 7 anos. Lucas, a gente brinca com o nosso cachorro também. A gente gosta de brincar de ping-pong, sinuca, pique-esconde no escuro. Ian dá uma tacada na bola branca e empurra a azul. Meu nome é Ian Moreira Werbeling Soares, tenho 15 anos e eu sou irmão do Lucas e do Enzo. Algumas pessoas falam que quem tem autismo, eles não conseguem ver se a pessoa está bem, está feliz, está triste. Mas eu, por ser irmão de uma pessoa com essa síndrome, eu posso afirmar que isso não é verdade, porque já teve várias situações que ele já me ajudou quando estava meio para baixo, que ele sentou do meu lado e conversou, então, para mim, isso não é verdade. Ele consegue bem entender os sentimentos que as outras pessoas sentem. Quando eu estou alegre, ele também fica do meu lado comigo, comemorando junto, sempre. Luiz Felipe dá uma tacada na bola branca, observado por Lucas. O que eu mais gosto de mim nesse caso seria a... Como é que eu posso falar? Questão de companheirismo, lealdade no sentido dos amigos, né? O fato de você ter uma limitação, não é a limitação que te limita, é você mesmo que impõe o seu objetivo, não é a limitação que te coloca para baixo falando, você não vai conseguir. Se a limitação falar isso e você falar o contrário, você vai superar essa limitação. Agora, se você falar, a limitação está me dizendo que eu não vou conseguir, então você não consegue. Se você falar que você pode alcançar o topo do mundo, você consegue. Basta você querer e ter pessoas para te ajudar a fazer isso. A capacidade dos autistas, ela não se limita ao fato como é que eu posso falar, da deficiência. Não é a deficiência que te limita. Qualquer um, acredito que autista, não autista, é capaz de alcançar os sonhos que for. Se tiver pessoas que tornem isso possível, que acreditem nessa pessoa, que saibam que ela é capaz, que depositem a confiança delas nela, ela pode surpreender. Que agora, se você sonhar grande, você pode alcançar inúmeras coisas. No quintal, um cachorro preto com uma bola na boca corre em direção a Lucas e Ian. Enzo mostra o celular para o pai. A Viviane, mãe do Lucas, foi a grande inspiração dele para estudar direito. Ela compartilha com a gente o sentimento de ver o filho seguindo os passos dela. Área externa. Lucas caminha de mãos dadas com uma mulher. Eles param e se abraçam. Olá, meu nome é Viviane, eu sou a mãe do Lucas. Eu comecei o direito, ele tinha 1 aninho, mas eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e eu não conseguia porque ele acordava de madrugada sentindo a minha falta para conversar e brincar. Então eu tranquei a minha faculdade para poder dar atenção nos primeiros anos de vida dele, né? Então, o diagnóstico do Lucas foi um diagnóstico muito tardio, né, aos 12 anos. Quando a gente descobriu o autismo, a gente fica querendo super proteger, né? E aí, conversando com a psicóloga que acompanhava o Lucas, eu falei que eu pretendia voltar a fazer uma faculdade na área da saúde, porque a gente sentia a necessidade da coordenação motora dele, que era uma coordenação motora fraca. E aí ela me aconselhou a eu voltar a fazer algo que eu me identificasse, não para tratar o Lucas, porque existiam os profissionais capacitados para tratar o Lucas, né? Foi aí que eu resolvi retomar a minha faculdade de Direito. Ele me pedia para acompanhar na faculdade, para ele ver como que era. E aí eu deixei ele comigo. E foi até interessante que o meu professor de Direito Penal, ele perguntou se eu ensinava o Lucas a manusear o código, porque na hora que ele pedia para a gente abrir o código de processo durante a aula, o Lucas ele tinha uma facilidade muito grande de achar os artigos que o professor estava falando. Então, ele achou aquilo interessante. E o Lucas nunca tinha parado para manusear código aqui dentro de casa. Quando encerrou a aula, ele foi até o professor e ele agradeceu, falou com o professor que a aula tinha sido muito interessante e que o professor era muito bom. No ensino médio, ele já entrou com o foco do direito.
E aí ele conversou com os professores e teve até uma história que uma professora dele falou com ele que ele não fizesse o vestibular para direito porque ele não iria passar. Ele falou: mãe, a minha professora disse que eu não vou passar na faculdade de direito, para eu fazer sociologia. Eu falei: mas o que você quer? Ele falou: eu quero direito. Eu falei: então você vai tentar o direito. Eu sempre colocava assim, para ele manter o que ele queria, né? Para não ter assim a sensação de achar que ele não é capaz. Eu falava com ele que ele era capaz do que ele quisesse fazer. Foto: Lucas e Viviane abraçados. Ele com cabelo e roupa social, ela com a beca da formatura. O fato dele ter se inspirado, né, na minha carreira, na minha profissão, me deixa realmente muito feliz. Principalmente porque eu vejo nele esse senso de justiça, né, que é o que a gente busca nessa área, na minha profissão. Ao longo da faculdade, ele vinha com algumas dúvidas, sim, para conversar comigo. Eu percebia que ele tinha um pensamento jurídico assim, bem coerente. Como mãe do Lucas, a gente aprende tanta coisa, a gente aprende a ser melhor, a ter um olhar diferente para as situações, né? Um olhar mais humano, porque ele tem esse olhar mais humano, né? Para tudo. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né? Eu vi minha mãe estudando, né, foi uma inspiração forte para mim, para eu fazer o curso de Direito. Agradeço minha mãe por tudo, né? Ela foi uma inspiração para mim e continua sendo. Já é uma honra para mim ser filho dela. Seria uma honra maior ainda trabalhar com ela. Área externa: Lucas e a mãe andam abraçados. No episódio de hoje da série sobre atividades artísticas, Fernanda Honorato conversa com Cacá Fernandes, que é ator, estudante de canto lírico e tem paralisia cerebral. Fala com computadores. Oi, pessoal, sou Fernanda Honorato, sou repórter do programa especial e tenho a síndrome de Down. E hoje, na nossa série Atividades Artísticas, vou conversar com Cassiano Fernandes, que tem paralisia cerebral, que estuda canto lírico e é ator. Oi, Cassiano, tudo bem? Olá, querida. É um prazer estar aqui com você hoje. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Eu tenho 34 anos, sou jornalista de formação e sou ator. Bom, eu, apesar de jornalista, nunca atuei na área, acabei caindo na área de publicidade, onde trabalhei por 5 anos, e no meio disso resolvi dar vazão a uma grande paixão minha, que é a ópera, que é o canto lírico, que é uma paixão avassaladora. Como é que você se interessou pelo canto lírico? Olha, eu posso dizer que essa é uma história bastante curiosa e que todo mundo adora quando eu conto, porque parece mentira, mas é tudo verdade. Eu conheci o que é ópera quando eu tinha 5 anos de idade, quer dizer, eu não tinha nem noção direito de quem eu era, mas quando eu ouvi aquele som pela primeira vez, aquilo me bateu de uma maneira que eu nunca mais larguei. Mas como é que aconteceu? Eu tinha sido presenteado pela minha mãe com uma coleção de bancas de jornal de contos da Disney, que vinha com uma fita cassete, para você ver como eu sou velho, vinha com um livrinho e uma fita cassete da história correspondente. E no meio de todas as histórias tinha a história da baleia cantora, que era justamente a história de uma baleia cantora lírica que tinha o grande sonho de sair do mar e se apresentar em um grande teatro do mundo. Qualquer que você quiser, pode ser o Scala de Milão, o Metropolitan de Nova York. Aí contava a história dessa baleia que queria romper barreiras. E eu acho que além de ter me encantado com o canto lírico, com a ópera
propriamente, eu acho que essa história da baleia, né, esse romper de barreiras, eu acho que me inspirou e me inspira de alguma forma. Mas eu escolhi o caminho que a nossa amiga baleia escolheu, que é o de romper barreiras. Como é que você se sente quando você está cantando? Quando eu canto, isso dá uma alegria, que é mais do que alegria, é como se fosse uma plenitude de alma, sabe? À medida que você vai cantando, parece que o seu espírito se infla, se enche com alguma coisa assim, que te impulsiona cada vez mais. E quando você termina uma canção ou uma frase muito marcante e o público te ovaciona, te aplaude, cara, isso aqui para mim é a felicidade plena. Vídeo de Cassiano em casa. Morte vieta di non amar la mantua lieve che mi respinge. Cercava stretta della mia mano. Você também é ator. Me conta um pouquinho sobre o mundo teatral. Lá nos idos de 2016, eu estava participando de uma mesa redonda no Centro Cultural Banco do Brasil. A mediadora da tal mesa, Lara Pozzobon, ao final daquela discussão, ela veio encantada me cumprimentar e me fez o convite assim de supetão, de repente. Você gostaria de atuar? Você já esteve no teatro? Eu falei, não, nunca tive a oportunidade de pisar no palco e tal, mas ela disse, mas talento você tem de sobra. E aí criou-se um projeto que era uma peça de teatro musicado. Fizeram o projeto, ela chamou um dramaturgo de São Paulo, Yuri Saraiva, para escrever e para dirigir a peça. A peça foi escrita e ela inscreveu em um dos editais culturais das Olimpíadas daquele ano. E eu tenho muito orgulho em dizer que o nosso projeto tirou o primeiro lugar, nós ganhamos o prêmio mais alto e ficamos em cartaz em 2016, durante 2 meses e meio, no Teatro Fashion Mall. Essa peça se chamou Paradinha Cerebral, que é um joguete com a minha deficiência. E essa peça contou basicamente a minha história de vida. Então, manda um recado para o nosso público do programa especial. Gente, o mais importante é nunca desistam de nada por causa de uma opinião de outra pessoa que te pareça um pouco atravessar. Fulano, você não pode fazer isso. Se preserva, toma cuidado. Não. O sentimento de querer fazer ou não alguma coisa tem que partir de vocês. E mesmo que esse toque seja ele carinhoso ou às vezes um pouco ríspido, mesmo que ele parta de um parente próximo, não deixe
que uma opinião contrária ao seu pensamento te impeça de fazer alguma coisa que você tem o desejo genuíno de fazer. Eu acho que é isso. Tá bom, Cassiano, obrigada pela sua entrevista e pela oportunidade. Muito obrigado, para mim foi um grande prazer. É isso aí, programa especial. Valeu! O programa especial de hoje fica por aqui. Você encontra este e outros episódios no TV Brasil Play. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Um grande beijo para você. Até semana que vem. Tchau! Música